havendo coro regimental, sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o vereador Lucas Satano para que ocupe a primeira secretaria. Convido o vereador Israel Tutu para que faça a leitura de versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, primeiro secretário pastor Eliezer, segundo secretário Lucas Ratano, vereadores aqui presentes, população que nos acompanha através das galerias, também a população que nos assiste através da TV Câmara, TV do Povo, e os nossos funcionários, o nosso boa noite. Senhor presidente, é regimental e farei uma citação bíblica no livro de Deuteronômios, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Palavra do Senhor. Suspenda a sessão por até 30 minutos para aguardar o parecer jurídico legislativo. Está reaberta a sessão. Coloco em discussão as atas da sessão camarária do dia 28 de novembro de 2022. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Dos deputados estaduais Vinícius Camarim e professora Bebel, ofícios resposta à moção de autoria do vereador Antônio Alves de Souza, da senadora Mara Gabrilli, resposta via correio eletrônico à teor de propositura do vereador Lucas Satano, da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, convite para a cerimônia de inauguração do atendimento da Sabesp no Poupa Tempo, que ocorrerá no dia 12 de dezembro. Solicito ao secretário que leia o ofício na íntegra. Prezado senhor, vimos por meio deste convidar os vereadores da Câmara Municipal de Tupã para a cerimônia de inauguração do atendimento da Sabesp no Poupa Tempo, que acontecerá no dia 12 de dezembro, às 8 horas. Ressaltamos que a partir do dia 12, o atendimento presencial ao cliente da Sabesp em Tupã será realizado exclusivamente no Poupa Tempo local. Todos os serviços da Sabesp estarão disponíveis: realização de alteração cadastral, pedido de segunda via de conta, pedido de ligação e religação de água, negociação e regularização de dívidas, dentre outros. Assim como já acontece nas unidades do Poupa Tempo, é necessário que o cliente realize agendamento no portal citado. Para garantir comodidade e segurança à população, a Sabesp também dispõe de uma ampla relação de serviços online. A companhia possui agência virtual no site sabesp.com.br e o aplicativo Sabesp Mobile. A central de atendimento telefônico atende pelos números 195 e 0800 055 0195. A Sabesp ainda disponibiliza um número para atendimento via WhatsApp 11 3388 8000, no qual o cliente residencial pode recorrer ao aplicativo enviando mensagem de texto para informar falta d'água, questões relacionadas à qualidade da água ou comunicar vazamentos, consultar débitos, realizar parcelamento, pedir segunda via de conta e também solicitar desligamento temporário ou religação. O Poupa Tempo de Tupã fica localizado na Avenida Tabajaras 400, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas e ao sábado, das 9 horas às 13 horas. Assina engenheiro Augusto César Marques Leme, superintendente da unidade de negócios Baixo Paranapanema. Da Rede Protetiva, convite para o 7º Seminário de Boas Práticas 2022 a ser realizada no dia 7 de dezembro no Instituto Federal. Do Conselho Municipal de Educação, parecer favorável ao projeto de lei complementar 17 de 2022.
e da cidadã Hilda dos Santos Souza de Figueiredo, denúncia para afastamento e cassação do mandato do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Peço ao secretário que leia a denúncia na íntegra. Excelentíssimo senhor Eduardo Akira Edamitsu, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Tupã, Estado de São Paulo, Hilda dos Santos Souza de Figueiredo, cuja qualificação segue, venho à presença de Vossa Excelência muito respeitosamente, com fulcro no inciso 3º do artigo 7º do Decreto-Lei nº 206, 1967, inciso 2º do artigo... Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ribeirão. Senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência, como todos os vereadores já recebeu essa denúncia através online, que foi enviada pela Câmara, o senhor consulte o plenário se pode dispensar a leitura. Solicita ao secretário que chame os vereadores nominalmente. Vereador Alexandre Escombate. De acordo, senhor. Vereador Antônio Alves de Souza. Não tem aqui, não tem? Não? Favorável à dispensa. Vereador Antônio Brito. Favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Vereador Cláudia Aparecida da Silva. Favorável à dispensa. Vereadora Cristina Vicente dos Santos Fernandes. Contrária. Vereador Eduardo Alexandre Sanches. Estou de acordo também. Vereador Pastor Eliezer. Favorável à dispensa. Vereador Israel Veloso da Silva Neto. Favorável. Vereador Lucas Satano. Favorável. Vereador Marcos Rogério Gaspareto. Favorável. Vereador Paulo César Soares. Favorável. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade. Favorável. Vereador Renato Fresneda Del Muri. Contrário. Senhor presidente, temos 12 votos favoráveis e 2 contrários. Sendo assim, está dispensada a leitura. Em discussão, o recebimento da denúncia para cassação do mandato do vereador Eduardo Akira Edamitsu, apresentada pela cidadã Hilda dos Santos de Souza Figueiredo. Ninguém querendo discutir? Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ribeirão. Eu entendo que, como Vossa Excelência é o denunciado, o senhor não pode continuar na presidência. Tem que passar para o primeiro secretário para colocar em votação. Como eu não tenho direito de voto, eu não... Sim, Mas você não pode ser o cara, o juiz. A sessão. Né? Não há prejuízo para Vossa Excelência, mas é porque o senhor não poderia comandar a sessão contra o senhor. Então, solicito ao primeiro secretário que assuma a presidência. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de votação nominal para essa votação. Peço ao secretário que chame os vereadores para a votação nominal. Vereador Alexandre Escombate. Contrário. Vereador Antônio Alves de Souza. Contra. Vereador Antônio Brito. Contrário. Vereador Augusto Fresneda Torres. Contrário. Vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Contrário. Vereadora Cristina Vicente dos Santos Fernandes. Contrário. Vereador Eduardo Alexandre Sanches. Contrário. Vereador Pastor Eliezer. Vereador Israel Veloso da Silva Neto. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Eu vou estar me abstendo do voto. Vereador Israel Veloso da Silva Neto. Contrário. Vereador Lucas Satano. Contrário. Vereador Marcos Rogério Gaspareto. Contrário. Vereador Paulo César Soares. Contrário. Vereador Paulo Henrique Andrade. Contrário. Vereador Renato Fresneda Del Muri. Favorável.
Senhor presidente, temos um voto favorável, 12 contrários e uma abstenção. Sendo assim, a denúncia formulada pela cidadã Hilda dos Santos Souza de Figueiredo foi rejeitada e determina o seu arquivamento. Solicito ao presidente que assume o seu posto à presidência. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e vereadoras. Prefeito encaminha à casa o projeto de lei 79/2022, que altera a redação dada pela lei local 5.023, de 15 de setembro de 2021, ao artigo 5º da lei 3.613, de 26 de junho de 1996, para estabelecer a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Projeto de lei 80/2022 altera o artigo 4º da lei 4.282, de junho de 2015, para estabelecer a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Projeto de lei 82/2022 altera o parágrafo 3º do artigo 8º da lei 4.762, de setembro de 2015, para estabelecer a composição do Conselho Municipal de Assistência Social, Comas e da outras providências. Projeto de lei 83/2022 altera os artigos 7º e 9º da lei 4.751, de 14 de julho de 2015, para estabelecer a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sua diretoria executiva e da outras providências. E projeto de lei 84/2022 altera e acrescenta disposições à lei 4.759, de setembro de 2015, a fim de garantir a diversidade de representação das entidades da sociedade civil, eleição e mandato de conselheiros no Conselho Municipal de Saúde e da outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. As indicações de 529 a 536 de 2022, de acordo com o ato da mesa 20 de 2021, a leitura das indicações será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Senhor presidente, não há inscrições para esta noite. Não havendo inscrições para pronunciamentos na tribuna livre, solicita ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e vereadoras. De iniciativa do vereador Eduardo Akira Damitz, moção 118/2022, manifesta congratulações à CERT e aos atletas Diogo Henrique Alves Luiz, Juan Pablo Delgado e Henrique de Souza Santana pela participação do Campeonato Paulista fase final de judô. A moção 118/2022 em discussão, de nossa autoria. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicita ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Não há moções de pesar para esta noite, senhor presidente. Dando sequência à sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, não há requerimentos para deliberação. Não havendo requerimentos, passo a conceder a palavra aos vereadores e vereadoras inscritos. Solicita ao secretário que proceda à chamada do primeiro vereador inscrito. Senhor presidente, até o presente momento não há inscrições. Não havendo vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Iremos suspender a sessão para que as comissões possam emitir o parecer da emenda 3/2022 ao projeto de lei complementar 17/2022, de autoria do prefeito municipal. A sessão está suspensa por até 20 minutos.
feita para a Cris, para o Paulo, para os vereadores, que seria prorrogado para que as pessoas que fizeram lá atrás esse concurso e que passaram fossem chamados para essas vagas. Então, nós temos fizemos uma reunião com o Everton nos garantiu que esses diretores que já fizeram o concurso lá atrás, que o processo foi prorrogado, que essas pessoas serão chamadas conforme as suas colocações. Então, essa foi uma das garantias, até por isso que a gente demorou um pouco. O próximo é relacionado à questão dos professores para a creche. É fundamental, quando você pensa em educação, você olhar para a base. As pessoas, mas numa creche precisa de professor. É fundamental, presidente, quando você tem um professor acompanhando as ADIs, que estão lá com as crianças, já de uma forma didática, trazer o ensino. Porque se essa criança já sai mais alfabetizada para entrar na escola, é mais fácil o aprendizado, é mais fácil você reter tudo aquilo que foi dado de conhecimento, e dessa maneira você consegue ter uma qualidade melhor. Então, tudo aquilo que for para investir na base é uma coisa que eu sempre vou ser favorável. Acredito não só eu, como os demais vereadores aqui, entendem que quando você tem uma educação da base bem feita, é muito mais fácil você chegar no nível superior e ter pessoas com um bom currículo, com uma boa formação. Então, nós estamos agora com 60, estão sendo criados 60 cargos para professores nas nossas creches, onde serão colocados de forma gradativas, mas que vão atender essa demanda tão importante e antiga dessa casa para com as nossas crianças. Nossas creches não vão dever para nenhuma escola aqui da nossa cidade. Eu tenho uma filhinha de 1 ano, ela estuda numa escola privada, e na escola privada ela tem, sim, um professor acompanhando ela desde do primeiro ano, desde do início. E isso traz, com certeza, muito mais tranquilidade para nós que somos pais, que lá vai ter um bom ensino, que lá vai ter uma boa supervisão dessas crianças. Outros cargos que estão sendo criados, tudo com concurso, são 8 do provimento de cirurgião dentista. E também estão sendo criados também uma bonificação, né, que seria como se fosse um valor a mais atribuído ao grau, caso esses tenham um serviço especializado. Presidente, esse tempo aí está... Agora acabou o meu tempo? Como que é? Mudou? Tem 1 minuto agora, né? Eu só peço que... Então é 1 minuto que eu tenho, né? Então eu, como líder de bloco, eu preciso de mais 4, além desse 1 minuto. Regimental, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado. Esses cirurgiões dentistas são fundamentais para atender toda a nossa população. Eu sou do tempo que minha mãe era dentista no Helena Pavanelli, onde nós tínhamos um dentista dentro da escola para acompanhar as nossas crianças. Isso, para mim, sempre foi um sonho. Precisamos reconstruir isso, precisamos cobrar isso, precisamos entender se de fato, a Claudinha trabalha me fala que tem muito atendimento, mas é um acompanhamento que eu quero ter de perto, para saber se realmente essas crianças que passam pelas creches, pelas escolas, estão tendo oportunidade de serem atendidas. Porque não adianta nada você ter um profissional e esse profissional, às vezes, não ter uma boa quantidade de atendimento. Então, isso é uma das coisas que a gente já falou para o secretário Everton, já conversou com o secretário, com o doutor Miguel, para que a gente tenha um acompanhamento disso, de números de consultas, e que, principalmente, não falte material. Porque se você já tem a mão de obra, o que eu sinto e vejo às vezes é que falta material para atender as crianças, e aí você acaba tendo lá o profissional para fazer o atendimento, e aí às vezes por falta de material para fazer o atendimento acaba não acontecendo. Então isso é uma coisa que também nos foi garantido, Ninha, que vai ser olhado com muito carinho e com muito cuidado para que não falte de maneira nenhuma esses materiais para fazer o atendimento dessas crianças e da nossa população. Os outros 5 cargos são de motoristas. Nós tivemos um ato que ocorreu aí com demissão de 5 motoristas. Esses 5 estão na justiça, mas até lá eles não estão podendo trabalhar. E os motoristas ficam sobrecarregados, trabalhando às vezes quase 24 horas sem parar. E nesse sentido, esses cargos agora
serve para a gente poder ter um pouquinho mais de tranquilidade, principalmente com a população que está sendo transportada, de evitar a fadiga, de evitar algum mal aí, de um acidente maior para com a população que usa o transporte. Também aqui há uma criação de uma função estrutural para a manutenção de estradas rurais. Manutenção de estradas rurais, Marcão e Ribeirão, é importante a gente entender que não adianta só ter um cargo. É importante ter equipe. Hoje, o pessoal que faz a parte da manutenção das estradas fica embaixo da Secretaria de Planejamento e Obras, que virou uma grande secretaria. E uma grande secretaria também que, quando você vai conversar lá, sempre fala que vai fazer, sempre fala que vai fazer, mas as coisas não acontecem. Tivemos uma reunião bem firme com o secretário Everton, com a Fran, e deixamos claro que não existe você ter um cargo que cuida de estradas embaixo de uma secretaria de obras. E as nossas estradas, dia após dia, ficam esquecidas. Dia após dia, nós não temos as manutenções devidas. Porque passar a máquina lá do jeito que está passando, em vez de arrumar, está estragando. Isso aqui, tem o vereador Renatinho também, que também presencia isso. Tem um projeto aqui, pedimos já para colocar esse projeto pelo Executivo, para a gente poder dar a vazão dessas águas, dessas estradas dentro das propriedades. E a gente precisa de ter, realmente, uma equipe. Foi nos garantido, pastor Eliezer, que isso vai para a secretaria e que isso vai, de maneira prática, ter uma equipe para poder fazer esse atendimento. Não dá para a Secretaria de Agricultura, quando precisa arrumar uma estrada, ter que falar com o secretário de Planejamento. Não dá para a hora que a gente precisa arrumar uma estrada, se tem uma árvore, a gente precisa falar com o secretário do Meio Ambiente. E o secretário de Agricultura só cuida, infelizmente, da parte interna. A parte das estradas, que é fundamental para escoar a produção, fica um empurra, lascado, e a gente ouvindo da população que a gente não consegue resolver. Então nós pedimos para que a prefeitura monte uma equipe. Essa equipe tem aí pelo menos 4, 5 ou 6 pessoas com equipamentos, para que essas pessoas fiquem alocadas na Secretaria de Agricultura, para que a gente possa cobrar o Anderson da mesma forma que a gente pode cobrar outros secretários. Então, o fato aqui, e o que a gente pede, é que isso aconteça, não só a função estrutural, que é merecido para o Rogério, que é um bom funcionário, desempenha isso muito bem, mas que dê equipe, que dê equipamentos, maquinários, para que ele possa executar. E dessa maneira a gente possa melhorar nossas estradas, que está lastimável. Não dá para empurrar mais um ano e continuar achando que está bom uma estrada como as nossas aqui do nosso município. E eu voto favorável para poder reajustar isso. Em primeira discussão, projeto de lei complementar 17/2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo Pela discussão, discutir. senhor. Pode ir primeiro, professor. Primeiras damas. Pela discussão, vereador Lucas Ratano. Põe aqui. Aí, agora sim. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, população que nos acompanha aqui da galeria, por meio da imprensa e da TV Câmara, servidores da Câmara Municipal e da TV Câmara de Tupã, meu mais cordial boa noite. Senhor presidente, sempre uma alegria muito grande quando a gente pode discutir aqui nessa casa um projeto que tem um impacto real na nossa educação municipal. Estou aqui hoje basicamente para fazer coro ao que foi dito pelo nosso colega vereador Paulo Henrique, aproveitando aqui a presença, que temos profissionais da educação aqui presente também, para falar desse assunto que é, sem sombra de dúvidas, extremamente importante. Em 2019, quando me tornei secretário municipal de Relação Institucional, nós tínhamos a reivindicação de alguns vereadores da legislatura passada e também dos diretores das creches municipais, porque as creches foram transformadas em creche-escola. E como toda creche-escola, eu preciso que tenha profissionais dentro dessas unidades, como professores e também diretores em todas elas. E era uma luta, então, desde a legislatura anterior, que isso pudesse se tornar realidade. De lá para cá, a gente foi
estreitando alguns relacionamentos, tendo algumas conversas. Parte dessa história foi resumida pelo vereador Paulo Henrique. E depois que eu me tornei vereador, vários outros colegas vereadores também estavam fazendo esse trabalho de conseguir, junto à Secretaria de Educação e junto do prefeito Caio, que fossem então criados cargos de diretores para as creches escolas que ainda não tinham. Uma vez que a gente tinha um diretor respondendo até por 3 unidades. Correto? Então é uma realidade, uma dificuldade que era enfrentada. Lembro até do Paulo Henrique uma vez brincando comigo, ele falou assim: poxa, Ratano, você tem sua empresa, eu tenho a minha. Imagina se a gente tivesse uma unidade que não tem um responsável por aquela unidade ali todo dia, no dia a dia, porque é extremamente difícil até para o diretor que está lá hoje poder responder por todas essas unidades, por todos esses alunos, pelas ADIs, pelos professores, pelo dia a dia do que acontece dentro dessas creches escolas. Então acho que esse projeto traz 2 grandes avanços para as creches escolas do nosso município. Primeiro, que é de poder regularizar a situação dessas creches, criar um cargo de diretor para cada um deles, respeitar o atual edital, foi também uma luta da professora Cris, fazer jus ao nome dela, para que a gente pudesse respeitar o edital já aberto do concurso, prorrogar ele, para que esse cargo criado pudesse, então, contratar aquelas que já passaram em um concurso público, que é extremamente importante. E uma outra conquista que temos aqui a partir desse projeto é a criação dos professores de 40 horas. Eu fui procurado pelos 4 atuais diretores de creche, vieram aqui na Câmara, fizeram uma reunião comigo. E eles apresentaram, então, o quão seria positivo para as creches poderem ter professores de 40 horas. O que o próprio prefeito disse numa live, que seriam os professores de dedicação exclusiva. Porque hoje o município tem professores de 30 horas para as creches. O que possibilita para esses professores que eles possam trabalhar em 2 unidades, em 2 cidades, o que acaba gerando, muitas vezes, uma dificuldade da gestão escolar de montar ali a atribuição de turma, de separar cada professor para cada local. E agora, com os professores de 40 horas, isso vai dar uma facilidade muito maior, inclusive para esses novos diretores que poderão ser contratados por meio da criação de cargo da lei que nós iremos votar na sequência. Então, assim como fez o vereador Paulo Henrique, tenho certeza que a professora Cris também fará, pedir para que os demais 14 vereadores votem favorável a esse projeto de lei, para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver esse grande problema da nossa educação municipal. Aproveitar aqui para parabenizar o prefeito Caio por ter protocolado esse projeto de lei, o JJ por ter redigido ele, e o secretário de Educação, que apesar dos desencontros de informação, até das discussões que eu mesmo tive com ele, pôde aí sanar dúvidas de alguns vereadores que tinham e dos próprios diretores dessas creches escola. Então, aproveitar aqui e pedir mais uma vez voto favorável para que a gente possa, de uma vez por todas, sanar esse problema da educação e, mais uma vez, poder oferecer uma educação de qualidade, cada vez mais qualidade para as nossas crianças, do maternal, do berçário, da pré-escola e depois, assim, dentro da sua vida escolar de um modo geral. Não existe uma sociedade melhor sem pessoas melhores. Não existe pessoas melhores sem uma educação cada vez melhor. É isso que eu acredito, é isso que eu defendo. Fiz questão de usar essa tribuna hoje para que isso pudesse ficar registrado. É só, senhor presidente. Continua em primeira discussão o projeto de lei complementar 17/2022, de autoria do prefeito municipal. Pela discussão, senhor presidente. Pela discussão, vereadora Cris Vicente. Boa noite a todos, à mesa, aos meus colegas e minha colega vereadora, a todos que estão aí na galeria prestigiando o dia de hoje, que é muito importante, professores que estão aqui, para um projeto de extrema importância para a educação. Realmente, sem educação, uma sociedade não muda, e nós temos que prestigiar esse momento, levando em consideração aqui o que disse o vereador Paulo Henrique, o professor Ratano, de todas as questões que estão envolvidas e do tempo que se levou para chegar a esse projeto de lei. Então, foram muitas discussões, foi mais de um ano conversando para que a gente pudesse estar chegando hoje na possível contratação, né, na forma desse concurso, de 60 professores, diretores, coordenadores, que são muito importantes para a escola, porque só quem está
pisando o chão da sala de aula sabe da dinâmica que ocorre dentro da escola e da necessidade de profissionais cada vez mais capacitados para que eles possam atuar. Começamos agora na creche, mas é importante que se diga que a luta não vai acabar com esse projeto, porque nós precisamos também colocar professores de artes, professores de educação física, que sejam efetivados no município. Então, a nossa luta vai continuar, vamos para o próximo passo. Esse já foi um grande passo, mostra que o prefeito ele está realmente achando importante a questão da educação e está colocando isso em pauta. Esperamos que isso continue. Então, há necessidade de professores de artes, professores de educação física, e há necessidade também de vagas para as creches, porque se estamos melhorando as vagas, se estamos melhorando a questão da creche, com professores qualificados, com diretores, para abraçar os profissionais que moram no nosso município, para que eles não tenham que trabalhar em Herculândia, para que eles não tenham que trabalhar em Arco-Íris, mas que eles se dediquem o seu trabalho aqui no município deles. Isso é muito importante. É muito importante para o professor estar aqui. O professor de Tupã dá aula em Tupã. Uma outra questão que é importante a gente falar, além dessa valorização e desses cargos, da criação desses cargos, é a criação de vaga para creche. Infelizmente, nós não temos ainda uma situação de, por exemplo, o PH que tem a filhinha dele numa escola particular, que já conta com professores de educação física, que já conta com professores de arte, mas nós queremos que todas as crianças do nosso município tenham esse direito. Porque olha só que lugar desenvolvido, né? Se nós pudéssemos, assim, todos os políticos daqui, médicos, advogados, pudessem colocar os seus filhos numa instituição pública. Esse seria o ideal, para ter a qualidade necessária para que todas as pessoas coloquem os seus filhos no espaço público. Isso seria assim, uma evolução muito grande para o nosso município. Mas, para que isso ocorra, a gente precisa colocar mais profissionais, precisamos de vagas de professores de arte, precisamos de vaga de professores de educação física e precisamos de vaga para os nossos munícipes colocarem os seus filhos nessas creches, porque nós não temos vaga suficiente para que as nossas crianças estejam na creche. E é uma coisa muito importante, porque as mães trabalham, as mães precisam dessas vagas. Então, o meu voto é favorável e eu peço para que os meus colegas também, eu tenho certeza que todos vão votar favorável também. Nobre vereadora Cris, é importante também frisar, só a senhora me concede um tempo, também é um trabalho da senhora, nosso aqui da Câmara Municipal, a questão dos psicólogos, que ainda não foi resolvida. Se nós queremos também ter um bom entendimento, uma boa educação, precisamos ter psicólogos dando esse respaldo. É uma outra reivindicação antiga nossa, tanto do Dudu Serfesta, do Paulo da Farmácia, do Ratano, da professora Cris, minha, de que colocamos esses psicólogos auxiliando tanto as crianças como também os professores, e nós vamos continuar cobrando para 2023, se Deus quiser. Sem dúvida, Paulo. Você lembrou bem e a gente precisa avançar nisso também. Obrigada. Continua em primeira discussão o projeto de lei complementar 17/2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo projeto de lei 74/2022, de autoria do vereador Alexandre Escombate, declara de utilidade pública municipal a Associação Tupã Basquete ATB e dá outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 74/2022, de autoria do vereador Alexandre Escombate. Senhor presidente, pela discussão. Pela discussão, vereador autor. Senhor presidente, nobres vereadores, a população que está aqui presente, meus professores da educação,
tiveram hoje um importante projeto a ser aprovado. Senhor presidente, a Associação Tupã Basquete realiza um trabalho de excelência, reconhecido não apenas em Tupã, mas também em todo o estado, em todo o Brasil. E essa é uma entidade que provê um serviço social valioso, dando assistência assim, a centenas de crianças e jovens, formando, acima de tudo, cidadãos responsáveis. Este trabalho já reconhecido e aprovado por toda a sociedade tupaense precisa agora do apoio desta Casa de Leis para que seja formalizado, e para isto eu peço o voto dos nobres pares desta Casa. Eu peço, portanto, o apoio a seu projeto, que reconhece de utilidade pública municipal a Associação Tupã Basquete, que hoje aí é composta de várias categorias, de base, Federação Paulista, Centro de Formação de Basquete, hoje com mais de 250 crianças. Então, tenho certeza que com isso a entidade poderá beneficiar de mais recursos, de fontes oficiais e buscar o apoio de outros setores, tornando ainda esse trabalho ainda mais eficiente. Então, portanto, eu peço o voto favorável de todos os vereadores. Obrigado. Continua em primeira discussão projeto de lei 74/2022, de autoria do vereador Alexandre Escobate. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. A seguir, projeto de lei 76/2022, de autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 130 mil para subsidiar o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade, com recursos de emendas parlamentares impositivas ao orçamento estadual e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 76/2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 77/2022 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 65.615 para subsidiar o incentivo ao município para o controle das arboviroses urbanas, com recursos repassados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e da outras providências. O projeto é de autoria do prefeito municipal. Em primeira discussão, projeto de lei 77/2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. De iniciativa do prefeito municipal, projeto de lei 78/2022 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 65.615 para subsidiar o incentivo ao município para a interrupção da transmissão ativa e eliminação do vírus do sarampo e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei 78/2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expedientes a ser analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciada a explicação pessoal. Pela explicação. Pela explicação, vereador Paulo Henrique Andrade. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Presidente e demais vereadores aqui presentes. O que me traz aqui na tribuna hoje é conversar com os vereadores sobre algumas coisas que vêm ocorrendo na nossa cidade. Tem algumas obras, e tem uma obra em si que é relacionada ao country,
que me incomoda. Nós tivemos na semana passada um falecimento de uma pessoa, e essa demora em se resolver as obras aqui é algo que parece que não se resolve. Muda a gestão, entra a gestão, dão a justificativa que falam que essas demoras de se concluir obras é porque esse recurso vem do Estado, e o dinheiro que vem do Estado é uma burocracia para você conseguir pagar, é uma burocracia para você conseguir implementar. Quando é de obras municipais, de recurso próprio do município, as coisas têm uma velocidade maior. Tem até aqui o Adilson, que está fazendo a praça ali do Jardim Aoki, se não me falha a memória, ali em cima, e que você vê que quando é com recurso próprio, parece que as coisas andam mais rápidas. Mas quando vem... lá também é estadual? Lá também é estadual. Então a justificativa que me deram não casa, porque lá é estadual, a obra está indo bem. E quando é uma obra do country, uma obra grande, uma obra que é uma expectativa gigante, atrasada, você pega outra também relacionada ao parque ecológico, você pega outra ao parque indígena, você pega aqui a Praça da Bandeira. Isso realmente a gente precisa, de uma maneira prática, fazer o que nós fazemos aqui, convidar o secretário de Planejamento para que venha aqui e preste contas do que está acontecendo. Porque as coisas vão se demorando, as coisas vão se tardando. Eu tenho uma emenda de R$1 milhão, que é a escola do Thiago Leandro, lá em cima, que é do meu primeiro ano do meu mandato, do meu primeiro mandato, terceiro ano, que está lá R$1 milhão parado, e as coisas não acontecem. Simplesmente é uma morosidade, uma burocracia, que isso é ruim para vocês, para nós e principalmente para a população que está nos assistindo. Porque aquele R$1 milhão que eu consegui em 2019, hoje você já não consegue fazer aquilo que estava proposto lá. Mas sinto que falta um engajamento, falta uma vontade, principalmente da Secretaria. Eu estou aqui descontente demais com a Secretaria de Planejamento e Obras, muito descontente. As coisas não têm uma velocidade, as coisas não acontecem. A hora que a gente fala das estradas rurais, é só desculpa atrás de desculpa. É só desculpa atrás de desculpa. Hoje, votei favorável à criação dessa função estrutural para o cargo do Rogério, porque é uma pessoa que eu sei que é competente, trabalhadora, mas não adianta só dar salário, só dar a gratificação, se você não der condições. Nós votamos lá atrás a alguns cargos que foram criados para melhorar o atendimento. Mas a Secretaria de Planejamento não vai. Você liga para pedir para fazer alguma coisa, nem retorno você tem. Eu não estou tendo, como tenho de outras secretarias. E o pior não é nem o retorno. As coisas não acontecem. As obras não vão para frente. Então, assim, ou a gente, como vereador, todos nós, comecemos a convidar o secretário, se está lá como secretário, se está afim de estar lá trabalhando, que venha dar prestação de contas para nós. Porque senão daqui a pouco volta lá atrás, final da gestão do Valdemir, um monte de obra parada, um monte de filho, né? Casou com a viúva, um monte de filho para a gente poder educar, criar, com pouco dinheiro. A gente começa a ter problema de conseguir trazer mais investimentos para a nossa cidade, porque a gente começa a ficar mal avaliado pelo governo do Estado. E a gente quer e pede para o prefeito Caio que olhe com mais carinho essas obras, que olhe com mais cuidado essas questões, porque, infelizmente, não são só as minhas emendas, mas acho que as de vocês também, fica tudo para o último minuto. Fica tudo para o último. Vou dar o exemplo do Paulo da farmácia, conseguiu os equipamentos ali para as pessoas com deficiência, ficou para o último dia, praticamente, mandar as fotos da base para receber os equipamentos, não iria perder. E se conversa com o secretário, é sempre a mesma coisa. Sim, 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 vou, estou vendo, e não acontece. Então, presidente, como sou líder de bloco, requero mais 3 minutos para poder concluir. Regimental, Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. E quando nós falamos das estradas, nós temos aqui o município Verde e Azul,
só você melhorando as estradas rurais, a gente já tem uma evolução na pontuação que é gigante. Com isso, a gente já consegue mais maquinário, já consegue mais caminhões, consegue mais tratores, consegue mais caminhão de lixo, que a gente paga ainda hoje se paga aluguel. E lá atrás, quando fizemos o financiamento, era para não pagar aluguel. Ou não sou doido, que minha memória é boa, que uma das justificativas que foi para aprovar o empréstimo de 18 milhões lá atrás, era que se fosse comprado os caminhões para não pagar mais aluguel. E não está acontecendo isso. Continuamos pagando aluguel, continuamos pagando manutenção de uma coisa que a gente está usando e não é nosso. Então, assim, 2022 está acabando e 2023 as coisas têm que ter uma certa velocidade. A gente sabe que foi um ano também não muito fácil, saindo numa pandemia, estamos aí dando tempo ao tempo, mas as coisas demoram. E isso recai sobre nós, vereadores, porque parece que a gente está vendo as coisas e não está falando. O country mesmo, daqui a pouco, vai esperar outra morte acontecer, foram lá, taparam, foram lá, fizeram, né, a obstrução das pessoas entrarem, mas não evita das pessoas continuarem entrando. Nós temos lá uma construtora que ganhou, que não termina. Daqui a pouco, infelizmente, se não tiver um vigia, vão furtar as coisas que estão lá. E quem vai pagar essa conta novamente somos nós, a população. Porque o cara vai falar que foi embora, não recebeu do Estado, não tem segurança, não tem nada. Aí eu pergunto, vamos de novo bater cabeça? A represa do 7, que a gente sempre pede. As estradas que temos aqui, se não me falha a memória, o Ribeirão tem um melhor caminho aqui para poder melhorar as estradas rurais, não sai, não vai, e onde tem, está perdendo. Desculpa, eu falei que eu ia ter paciência, mas eu não consigo ter mais paciência das estradas rurais. Nós vivemos da agricultura. O nosso município depende da agricultura. O comércio tem, porque a agricultura está lá. As coisas no nosso município acontecem porque a agricultura puxa a fila. E aí, a hora que a gente precisa fazer um aumento de estrada ali para o universo, a hora que você precisa fazer uma melhoria para a estrada do Cotoco, ou até mesmo de pontes, eu escutei aqui semana passada que não tinha madeira de justificativa do secretário. Gente, é difícil? É, mas é por isso que nós estamos aqui. Vocês, secretários, vocês estão aí para achar solução, porque problema já tem um monte. Então, nós precisamos, de uma maneira prática, achar solução para os problemas da nossa cidade. Ou vamos, de novo, ver obras e obras paradas, obras e obras sem solução, obras e obras como o PUM, como o próprio teatro, que se a gente não faz um bem bolado lá, não teria iluminação para fazer a inauguração do teatro. E tenho certeza que também não estão fazendo nada para fazer a parte de adaptação e de conserto da parte do projeto elétrico. E aí, a hora que você conversa com o secretário, está difícil, está demorado. A hora que você pede para ver um buraco, a hora que você pede para ver uma rua, é sempre estou vendo. A hora que você vai falar de valeta, é a mesma coisa. Então, vamos montar um planejamento. Quantas valetas nós vamos atuar no ano de 2023? O que nós vamos fazer de prático e concreto? Porque só vou ver, vai fazer, as coisas estão acumulando, as coisas estão atrasando, e depois essa conta quem vai pagar somos nós, população, e a Câmara, porque às vezes ficou omissa sem cobrar de quem deveria. Obrigado. Continua a explicação pessoal. Pela palavra, vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente que está nos dando pacientemente ouvindo essa sessão, nossa muito boa noite. Parabenizar os professores, que são o que faz o futuro do nosso país, que estão as crianças se desenvolverem. Parabenizar o prefeito de mandar esse projeto para colocar os professores nas creches, porque é lá que começa a iniciação de tudo. E uma criança com professores, com certeza, quando chegar na hora de entrar na escola para valer, estarão melhor preparados. Por isso, votamos favoráveis.
Senhor presidente, eu vou aproveitar o gancho feito pelo Paulo Henrique e eu gostaria, primeiro, de dar uma sugestão a todos os senhores vereadores, porque o que ele falou aqui, tudo é verdade. As obras não andam, as obras do turismo, ninguém sabe onde está. Eu fico com vergonha quando um eleitor me para na rua e fala assim, onde é que está o dinheiro do turismo? Nós não sabemos onde está. É lógico que algumas coisas eu sei, que foi feito o recap, coisa importante, mas até hoje não foi feito, além da praça do atleta, o parque do atleta, não há uma obra. E o teatro? Não há uma obra que você possa, olha que beleza, do turismo foi importante para o Brasil, para a nossa cidade. Eu vou resgatar um pouquinho o passado e dizer que em 1999 eu iniciei nessa casa um projeto para tentar transformar Tupã em instância turística. Quero fazer justiça. Não fosse o apoio do prefeito, ex-prefeito Manuel Gaspar, se não fosse o apoio do ex-deputado Edson Aparecido e o apoio do ex-governador e hoje vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, nós não seríamos instância turística, porque ninguém faz nada sozinho. Nós demos iniciação num parque termal para justificar Tupã instância turística. Agora, o que eu quero sugerir aos senhores vereadores? Vou dar números para vocês, aproximado, mas é mais do que isso, tá? Nós viramos instância turística em 2003, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e recebendo uma média de 3 milhões, que é mais do que 3, é 3.400, 3.700. Nós já recebemos mais de 60 milhões em 19 anos. Aí alguém fala, onde está esse dinheiro? Qual é a grande obra que nós temos? E eu não estou falando do Caio, não. Estou falando porque nós estamos falando de 2003. Eu estou falando de todos os prefeitos. E aí que entra a minha sugestão. Está na hora da Câmara Municipal pegar o plano diretor de Tupã, aliás, plano de diretor de turismo e alterar o plano diretor de turismo. Alterar como? O plano diretor de turismo, se vocês lerem, a Câmara não participa de nada. Ele é mandado para o Conselho de Turismo e o prefeito vai a São Paulo e decide, eu quero fazer isso, fazer aquilo. E nós não sabemos. Como é que nós vamos explicar para o eleitor, cadê o dinheiro? Então está na hora de nós fazermos uma emenda nesse plano diretor do turismo e colocar que todos os projetos, nós teremos que discutir na Câmara qual será o investimento para a nossa cidade. E eu estou dizendo isso porque eu fui em várias reuniões do Conselho Estadual de Turismo. E o problema não é só de Tupã, não, é de todas as cidades. Porque você chega lá em Socorro, por exemplo, que eu vou dar aqui como exemplo, até convido os vereadores para nós ir lá conhecer, o dinheiro do turismo lá é investido para fazer turismo. O nosso aqui é investido para fazer asfalto, para fazer uma praça, para fazer uma pintura de rua, para fazer placa de trânsito. E, volto a dizer, estou falando de 19 anos. Eu não estou aqui criticando o Caio, estou criticando a Câmara, porque eu faço parte. Que nós tínhamos que discutir isso. Semana passada o prefeito esteve em São Paulo e fez 3 convênios. Dinheiro do turismo. É obrigação do Estado mandar o dinheiro para Tupã. A obrigação da Prefeitura de Tupã... Em questão de ordem, senhor presidente, como líder de bloco, concedo mais 5 minutos para que o vereador possa concluir seu pensamento. É regimental, Vossa Excelência dispõe de 6 minutos. Quando eu digo isso, é porque se nós representamos o povo de Tupã, é mais do que legítimo nós discutir onde será investido esse dinheiro e o que é mais importante para o município. Ah, mas em Ribeirão, 3,5 milhões não dá para fazer uma grande obra, mas nós podemos fazer uma obra de 4 anos, de 5 anos. Ela pode fazer por etapa e vamos fazer algo, e quando alguém vier do Tupã, nossa, que coisa linda que ficou isso aqui. Uma coisa grande, uma âncora. Certo? Se você chegar em cidades que fizeram como Tupã, é a mesma coisa. Os prefeitos se reúnem lá e falam assim para o Conselho de Turismo, cara, eu estou precisando fazer asfalto. Então põe tudo em asfalto, vamos recapear a cidade. Isso não é preciso ter o recap? Lógico que é, não sou contra o recap. Mas isso não vai trazer turista para Tupã. Então nós temos que pensar em alterar esse plano e dizer a Câmara Municipal tem a responsabilidade, eu não estou excluindo ninguém, o prefeito tem direito, o secretário de Turismo, o Conselho de Turismo, mas nós temos que participar dessa discussão. E não podemos chegar no fim do ano, e não é o Caio, tá? Todos. Ó, se eu não mandar o projeto semana que vem, nós perdemos o dinheiro. Não, já tem que começar a discutir isso em janeiro. A Câmara, nós aqui, tem que começar a discutir e fazer lá, falar com o prefeito, ó,
vamos fazer uma coisa boa, vamos discutir entre nós, vamos votar, vamos levar para o Conselho. Eu acho que nós estamos sendo omissos. Eu lutei para que Tupã fosse instância turística. Todos duvidaram na época. Me recordo quando eu falei para o Toninho de Favre, nós vamos fazer um termo e virar instância turística. Ele falou assim, você está de gozação, Tupã virar instância turística. E nós viramos. Teve participação do Edson Aparecido, que fez o projeto, teve a participação do Geraldo Alckmin e do Manuel Gaspar, e teve participação, inclusive, da Araceli, que ajudou a fazer um desenho da cidade, fazer um book com todos os hotéis, todos os restaurantes, o que tinha, qual é o potencial, mas foi e virou instância turística por causa do parque termal, que não existe mais, porque esse parque termal era particular. Então, dessa forma, nós ganhamos o direito, assim como Paraguaçu, assim como Epitácio, só que nós precisamos cuidar melhor disso. Eu estou aqui cobrando de mim também, não é só de vocês não, nós temos que discutir esse assunto. Todo ano o dinheiro vem. Esse ano, o prefeito escolheu 3 coisas para fazer. Se é 3 milhões e pouco, já é pouco. Então vai fazer uma pista. Uma pista, o que é? É uma ciclovia, vai fazer um parque na Varpa, e o outro assunto, eu não me recordo agora. Um bosque na Varpa, a ciclovia. Não estou aqui criticando o cara, nós é que somos culpados. Ele deve ter falado, e agora? Nós temos que fazer. O secretário falou, se nós não mandar lá, perdemos. Foi lá, anunciou, infelizmente, prefeito, você podia ter dito, isso aqui é do dinheiro do turismo que nós estamos fazendo, porque o povo tem direito de saber. Nós não podemos simplesmente deixar as coisas enrolando e acontecendo. Então, aqui eu peço aos vereadores, vamos rediscutir o plano do diretor de turismo e colocar que a Câmara tem que participar dessa discussão com antecedência, não em cima da hora. E o que eu estou dizendo aqui, gente, quase todas as cidades, com pequenas exceções, fazem desse jeito. Chega em cima da hora, tem que fazer um projeto e apresentar na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, senão não tem o dinheiro. Eu conheço bem isso, participei de várias reuniões, fui numa reunião uma vez, lá na cidade de Eldorado, representando o prefeito, nós chegamos para uma reunião, não tinha placa para orientar onde era a reunião. O presidente do Conselho Estadual falou assim, o prefeito presente, isso aqui é uma vergonha, uma instância turística que não tem orientação nem para o turista andar. Então, é muito complicado isso, e nós temos esse direito. Só tem 70 cidades que recebem esse dinheiro, nós somos 645. Então, nós temos que participar mais. Outro assunto, eu vou falar rapidamente. O Paulo Henrique falou aqui do Country. Eu acho que passou da hora. Aqui dessa tribuna, eu era um dos 100 donos do Country. Nós doamos para a prefeitura. Todo mundo abriu mão de recebeu e doou para a prefeitura. Eu falei dessa tribuna. Prefeitura não consegue tomar conta de um clube. Pois se nós temos a saúde, que é difícil, temos a educação, como é que vai cuidar de um clube? Quantos funcionários vai ter que pôr nesse clube? E se não fizer, vai acontecer o que está acontecendo. Começa a fazer e rouba tudo, porque tem que ter segurança, tem que ter guarda, tem isso. Tem que terceirizar. Tem que abrir uma concorrência, são 7 alqueires de terra. Abre para um parque ganhar uma concorrência, que faça loteamento, o clube fica de uso gratuito para a população, mas as casas podem ser alugadas, os quiosques podem ser alugados, o restaurante pode ser alugado, a lanchonete pode ser alugado, e pelo menos tem quem cuida. A prefeitura não dá conta, não é Tupã. Nenhuma prefeitura consegue cuidar de um clube, porque imagina, cuidar da educação, que é difícil, cuidar da saúde é difícil, e nós vamos fazer um clube para quem cuidar? Nós vamos criar 100 cargos, 200 cargos para cuidar do clube? Nós vamos quebrar a cidade, porque é gratuito, se é da prefeitura, é tudo de graça. Então, não tem como nós não discutirmos isso. Então, eu coloco isso aqui, abro a discussão hoje, para que nós possamos fazer várias reuniões e tentar participar diretamente, que nós estamos sendo aqui omissos nessa história. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a explicação, pessoal. Pela explicação, o vereador Israel Veloso, Tutu. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, população que nos acompanha até o momento, já fiz os cumprimentos de praxe, vou direto ao assunto. Senhor presidente, eu protocolei um projeto de lei número 85 de 2022, falando sobre o passe livre gestante, visando as gestantes do nosso município. O que seria esse passe livre? Dar condições de transporte público que as gestantes possam ir até suas consultas, né? Já que Tupã tem uma grande rede, e essa rede de 16 portas, há pouca abstenção
para que as nossas grávidas do município, que fazem o uso da rede do município, para que façam o uso aí na questão do âmbito municipal, para utilizar essas portas para fazer todo o tratamento, né, do pré-natal. Então, visando isso, a gente protocolou esse projeto e, com certeza, eu acho que vai auxiliar mais a Claudinha, que pode acompanhar nos postos de saúde aí as grávidas, né? Muitas delas não têm condições de fazer o transporte, de ir até o local correto, né? Eu me deparei alguns dias com grávidas utilizando mototáxi. É a única condição, muitas vezes, que ela tem. Mas sofre um grande risco, um transporte, uma motocicleta, com 6 meses, 7 meses, 8 meses, até 9 meses de gravidez, e passa por esse transtorno. Então, visando um transporte mais adequado, que é o transporte público, para que possa dar toda essa atenção. E nós, do Poder Legislativo, tanto do Executivo, nós pedimos que possam olhar com atenção, e eu peço a ajuda de vocês, que aí entrem nas comissões, possa ser aprovada, para que as grávidas do nosso município possam ser acompanhadas até toda a sua gestação. Aquelas que tiverem um parto prematuro possam ainda continuar fazendo uso desse transporte público, para poder acompanhar todo o tratamento da criança e, assim, utilizar dessa lei com benefício para elas. Então, elas fazendo todo o tratamento do pré-natal ali, com a carteirinha do pré-natal, ela poderá apresentar no transporte público e fazer o bom uso. Uma ideia, Tutu, fazer igual os alunos. Os alunos também, quando eles precisam recorrer ao transporte público, eles recebem, não a carteirinha, eles recebem o próprio ticket da ideia. E se você receber só a carteirinha, como que o pessoal vai conseguir comprovar quantas pessoas eles transportaram? Né? Não, a gestação, a carteirinha de pré-natal do município pode dar esse amparo. Por quê? Porque ela já está sendo acompanhada pelo poder público, né? Todo o seu pré-natal, todas as suas consultas. E esse meio que a gente está utilizando do transporte público realmente para dar esse suporte para que ela vá até a consulta, possa acompanhar toda a triagem necessária para que ela possa acompanhar a sua gravidez. Outro assunto, só para fazer a questão de justiça, eu estive em São Paulo junto com o prefeito Caio, pude acompanhar a assinatura, foram 5 convênios. Desses 5 convênios com a Secretaria de Turismo, foram a ciclovia dos Estados Unidos, ali, R$500 mil. Também uma outra etapa do Teatro Municipal, que é a herança de outros prefeitos, que é a iluminação e o som daquele local para dar um amparo e todos R$500 mil. Também a segunda etapa, no valor de R$1 milhão, do Parque Ecológico, que também é herança de outros governos, aí sim dá uma definição total para aquele local. Também a segunda etapa da Praça da Bandeira, aí sim fazer a questão da fonte luminosa, que tem um pedido aqui dessa casa aqui, que com certeza é uma atração da nossa cidade, é um cartão postal da nossa cidade aqui, a Praça da Bandeira, e também o Bosque de Varpa, R$750 mil para fazer ali, que foi decidido junto com o Conselho para poder destinar. Só venho aqui no desejo de poder fazer justiça da questão das emendas do turismo em nossa cidade. Era só isso, senhor presidente, volta a palavra. Continua a explicação, pessoal. Pela palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marcos Gasparetto. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores, vereadoras, todo o pessoal que nos assiste pela nossa Câmara. Eu vou falar do balneário, né? A gente queria um balneário, né, Ribeirão? Do Country. Vou até discordar um pouquinho do Ribeirão de uma coisa. O ano passado foi eu e o Ninha em Quatá, junto com o prefeito, com o vice, e mostramos a estrutura que tem Quatá. Por que Tupã não consegue fazer um balneário onde que é o Country? Mostramos como que é fazer a gente fez uma indicação, eu e o Ninha, de vender aqueles terrenos em cima do Country para fazer um condomínio fechado, criar renda para o município, mas não sai do papel. Porque só Tupã não consegue fazer um balneário municipal. No tempo do Country, quem conhece o Country, tinha barraquinhas lá, coisa de 50, 100 barraquinhas, não me recordo. Hoje está fazendo 14, 18, eu acho. Gente, não vai comportar. Quem está tendo a oportunidade de ir lá, clandestino, chega a ter mais de 200 pessoas ali.
e a obra parada. A Euninha fez essa indicação quando a gente assumiu aqui, vereador, não saiu. Parque Linear, eu vou para minha chácara no aeroporto ali, eu passo ali com todo respeito aos trabalhadores que estão lá, mas são 2 trabalhadores, não anda. Para eles fazerem 1 metro de concreto ali, que é uma passarela ali, dá acho que 4 metros cúbicos por dia. Olha lá, se fazer, aquela obra está parada. Está na hora da gente ver quem é essas empreiteiras que estão pegando essas... É a mesma empreiteira, viu? Então, e essa empreiteira agora vai fazer também o... Questão de ordem, vereador. O senhor me concede uma parte? Claro, claro. Só para também fazer jus, né? O Paulo levantou a questão da obra ali do Jardim Morumbi, né? É uma obra pertinente à emenda positiva do deputado Fernando Cury, onde a gente foi até São Paulo reivindicar. Não é a mesma empresa. Não é a mesma empresa, isso que eu ia falar. Então, essa é diferente dessa empresa, é uma empresa muito séria, de Prudente, da nossa região, que teve algumas desistências no começo, e quando ela pôde fazer a licitação e vencer a licitação, ela pegou de começo e está encerrando. Eu acredito que até janeiro possa entregar. Então, cerca de 6 a 8 meses em obras, e vocês que passam ali têm visto que é uma obra de qualidade e eles vão entregar dentro do prazo. Doutor, vamos ter fé. Porque eu não sei se só tem essa empresa, porque eles estão fazendo também o almoxerifado. Você vai lá, não anda. Essa empresa ela não pode participar de licitações aqui na prefeitura. É um absurdo. E só tem ela. Não consigo entender. Eu acho que o Caltri já está uma novela. Aquilo foi avisado. O pessoal está lá, é legal, final de semana, a população precisa de um balneário. A gente fez uma indicação, Euninha, de a gente acelerar aquela... vamos fazer churrascaria, vamos fazer... Gente, acelera o mínimo, depois coloca o pessoal mais regularizado. Agora você vê, semana passada uma morte ali, e aí? Não tem um guarda, não tem nada. E o nosso Caltri lá, bonito, a represa, quem conhece pode ver, acho que a fonte lá, a mina dela é limpa. A gente não pode perder essa... Como líder de bloco, concedo mais 3 minutos para que eu mesmo conclua o seu pensamento. Regimental, Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. A gente vai em rancharia ali, os condomínio, quem toma conta é o proprietários. Não dá despesa para a prefeitura. Não é? Fecha um condomínio, tem aquela área de cima, a gente fez a indicação em Euninha, lotia, vende, depois cobre IPTU, não é? E vamos girar o Caltri. A gente tem que dar valor aonde a instância turística está faltando. O Caltri Cobre precisa. Vamos cobrar, e né, que nem o Paulo sempre fala, nessas obras vamos ter fé. Parabéns, o Tutu, sorte pela sua emenda que você conseguiu com o deputado Cury, e eu estou vendo, passo ali sempre, e a praça está ficando bonita, e vai resolver, né? Agora, essas 3 obras que está tendo, não tem condições. Acho que... Concede uma parte, nobre vereador? Claro. Essa aí que vai para o aeroporto, tem 2 senhorzinhos que quando você passa lá, estão mexendo no celular. É vergonhoso. E a gente fala para o secretário fala para a gente que não tem o que fazer. Então vai acontecer o quê? Vai de novo perder o dinheiro, vai de novo o dinheiro ir para o ralo, porque não tem o que fazer? Isso está de forma gritante. Os moradores que passam lá e moram lá estão tirando foto e mandando para a gente. E essa empresa parece que não é a que ganha, ela terceiriza. E eu quero saber de quem é a família que está ganhando essas obras aí, porque, pelo que eu sei, tem gente que tem, né, interesses aí nessas obras. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, por que não acontece. O CRAS Leste, lá de cima, também é a mesma coisa. Tem 2 gatos pingados lá, e a gente não precisa ser muito inteligente para saber, né, quando uma obra vai ser entregue ou não. Aquela lá e a do CRAS, e entre outras, se não tiver uma postura diferente, vai ficar para
como o próprio Tutu falou, de herança para os próximos prefeitos. É isso aí. Eu não quis expor os trabalhadores, porque se não tem fiscalização, eles não vão trabalhar, né? Mas o que o Paulo falou é verdade. Eu acho que está faltando apertar um pouco mais essas empresas. Fala, notifiquei, mas eu acho que é só mexendo no bolso que essas empresas vão acelerar o trabalho delas. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Continua a explicação, pessoal. Pela explicação, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora professora Cris Vicente. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Já fiz os cumprimentos. Gostaria de completar com o meu olhar, com a minha visão sobre algumas coisas que foram faladas aqui. Em primeiro lugar, que é lamentável que tenhamos tido uma morte de um tupanense, de uma coisa que já estava praticamente prevista, né? Porque se tem mais de 200 pessoas indo para o Caltri, numa situação que não pode ir, que não tem fiscalização, que não tem segurança lá, que não está fechado, e é um empreendimento que o próprio vereador, aí, junto com o outro vereador, foram ver para melhorar aquele espaço, para que fosse feito outras modificações, para que ele voltasse a funcionar da forma como ele deveria funcionar, então a gente já está antevendo que esse foi um desastre, né? A morte de uma pessoa. Não precisava chegar a esse ponto, mas a gente pode prever que pode haver mais. Pode haver muito mais casos. Eu vou ter que falar que assim, foi uma situação de negligência. Porque se você está com uma construção, alguma coisa pública, que não anda, não caminha, não tem... não muda, não sai do lugar, então nós estamos negligenciando. Infelizmente, é o olhar que eu tenho, e eu vou complementar esse olhar, porque as pessoas aqui não sabem como é difícil conseguir verba com deputados estaduais, com deputados federais. O que a gente faz, a gente tem que ir lá em Brasília, a gente tem que ir em São Paulo, a gente tem que ficar conversando, falando com eles, às vezes não é atendido, não consegue falar com o assessor. É um transtorno. E eu perdi R$80 mil, porque essa verba veio, não foi utilizada por N motivos, e, assim, falta um pouco mais de empenho. Eu vou falar a palavra empenho, mas na minha cabeça eu estou querendo falar outra palavra, mas não vou falar. Eu acho que falta um pouco mais de empenho, eu acho que falta um pouco mais de olhar, mais de respeito pelo município, pelos vereadores, porque eu também percebo que aqui algumas obras vão muito rápido, caminham, são entregues, e outras ficam paradas. Mas por quê? Tem algum partido que é favorecido? Tem algum vereador que é favorecido? O que acontece? Eu queria só entender. Eu quero entender, porque isso aconteceu lá no ginásio da Jamildo Alibe, demorou para ser feita a obra, nós temos aí verbas que ficam paradas. Eu quero saber como que é a distribuição. Estão pensando em quê? Estão pensando em política e politicagem, ou estão pensando no município? Ou estão pensando em resolver os problemas do município? Porque a gente está aqui para trabalhar, mas parece que a gente não trabalha. Sinceramente, as pessoas vêm cobrando de nós coisas que a gente não consegue fazer, porque a gente não tem condição de fazer. A gente vai até um certo ponto, dali para frente a gente não faz mais nada. Então as pessoas acham que a gente está... que a gente não trabalha. E aí a gente leva nome. Todo mundo aqui leva nome de vagabundo. A gente leva o nome de vagabundo, porque a gente não trabalha. Então, é confortável isso para os meus colegas vereadores? Para mim, não é. Agora, ser apedrejado pela população por coisas que estão acontecendo, que acontecem no meio político, e a gente não tem o que fazer... Como líder de bloco, vou conceder mais 4 minutos para que a vereadora possa concluir a sua fala. Fica difícil. É regimental, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Fica difícil trabalhar,
fica difícil mostrar o serviço que a gente faz, que ele é importante, porque nós estamos aqui representando a população. Nós não estamos de brincadeira, eu pelo menos não estou aqui de brincadeira. Se fosse para estar de brincadeira, eu estava na minha casa, não estava aqui. E ouvir o que a gente ouve de reclamação, de pessoas passando, tirando foto, mandando para a gente, tem coisa que a gente não consegue resolver. Não avança, não sai do lugar. Outra, aquele parque ecológico. Vocês me desculpem, mas, para mim, aquilo não tem pé nem cabeça. Eu sei que não foi desse governo, todo mundo sabe que foi anterior a ele, mas, para mim, é um projeto que não tem pé nem cabeça. Eu sou ambientalista, eu sou formada em biologia, parque linear, parque ecológico ali, eu não consigo entender onde está o ecológico. Não Professora, consigo compreender. Aquilo foi gasto 2 milhões em 2010. Pois é. 2 milhões. Pouco dinheiro, né? Baratinho, né? Para ficar do jeito que está. Agora, vamos esperar que seja resolvido isso, né? Com um novo projeto. A gente espera, sinceramente, que seja mesmo. Porque a população está cansada, e eu estou cansada de receber reclamação. Todos aqui recebem reclamação todos os dias. Então, vamos alinhar isso aí e vamos pensar na população, nas obras da população. Vamos... Professora, só me dá uma parte. Pois não. A senhora tem total razão a respeito do parque ecológico. Aquele parque ecológico, a senhora tem ideia, eu faço campanha há muitos anos e coloco as coisas que eu consegui para Tupã no meu folheto. E eu não tenho coragem de botar o parque ecológico, que foi uma verba que o doutor Nechar arrumou para Tupã, que eu fui lá pedir, para fazer o parque ecológico. Só que aí é que entra o que eu falei aí. A prefeitura resolve o que vai fazer e como fazer, e nós não participamos. Então, é por isso que eu disse que a Câmara tem que participar para nós saber o que vai fazer e como vai fazer. Porque ali não tem... não dá para terceirizar porque ninguém quer. Os quiosques que foram feitos não servem para ser cozinha. Então, quer dizer, foi feita uma coisa absurda, foi o que a senhora disse. E nós conseguimos 2 milhões em 2010, atualizado, isso é 4. E agora vai pôr mais 1 milhão lá. E não vai resolver, porque 1 milhão dá para fazer uma casa. Então, quer dizer, não vai resolver. É aquilo que eu acabei de dizer. Nós temos que começar a discutir onde investir o dinheiro para fazer coisas que representem o turismo da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada pela sua contribuição. Então, nós ficamos ali com uma obra inacabada, que não serve para nada, para mim, sem pé nem cabeça, e a gente não sabe para onde foi esse dinheiro. Que não foi pouco dinheiro. Uma terceira obra, que é o Parque Indígena, onde já se viu criar um parque indígena, receber verba para um parque indígena, onde não se inclui os indígenas. Para mim, também não tem sentido. Mas fica a reflexão. Agora eu quero falar sobre um outro assunto. Eu gostaria de falar, no início dessa sessão, foi votado aqui para que fosse lido o processo de cassação do senhor presidente, senhor Eduardo. Eu solicitei, eu votei para que fosse lido, porque a população não tem entendimento e nem informação e nem fica entrando nos sites, a maioria da população não entra no site para ver projeto, para ver nada. E eu acho importante que as pessoas saibam. Ele não foi cassado, mas ele podia ter sido cassado. E se ele tivesse sido cassado, a população saberia por que ele está sendo cassado? Então, esse é um questionamento que eu faço para que as pessoas tenham o direito de saber o que está acontecendo na Câmara. Foi por isso o meu voto, foi por isso que eu acho que deve ser transparente, eu acho que as pessoas, a população deve saber o que estava acontecendo, porque podia ter acontecido comigo. Podia entrar um processo aí de cassação e todos votarem favorável e eu estava cassada. E a população sem saber por que eu estava sendo cassada. Então, eu acho que deve ser falado, sim, não por maldade. Estou falando aqui por maldade porque eu não sou vingativa, viu, senhor presidente? Não tenho ódio no meu coração, não vou me vingar de ninguém aqui. Mas porque eu acho que deve ser transparente o processo. Obrigada. Pela explicação, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Claudinha do Povo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra.
Senhor presidente, membros da mesa, convidados, público de casa, minha fala é uma só, a respeito de vagas na creche. Senhor presidente, meus amigos vereadores, está uma vergonha a nossa cidade. As creches não estão tendo vaga. E eu estou observando muito, porque muitos pais estão me procurando, porque não estão conseguindo vagas da creche para os seus filhos. A gente sabe que Tupã já não é uma cidade fácil de empregos. E quando uma mãe consegue um emprego, vai até a creche, não consegue uma vaga. Eu sei que tem muitas mães aqui que têm filhos da creche que não estão trabalhando. Isso, para mim, também já é uma palhaçada. Isso tinha que ser bem estudado. Muitas mães querem folgas dos seus filhos em casa para ficar assistindo Netflix, ficar coçando, né? Falar o português claro, porque eu não tenho méritos nas palavras, não. Me dá até raiva. Muitas mães passando necessidade em casa, precisam trabalhar para sustentar os outros filhos que têm em casa e não conseguem uma vaga na creche. Por quê? Gente, eu estou cansado de ligar para o secretário, para o Valdir, conversar. Às vezes ele nem me responde, ele não me atende na minha ligação. Eu já fico com muita raiva disso, porque é uma falta de respeito com o vereador. Então, eu espero que, a partir de agora, o seu secretário me atenda todas as vezes que eu precisar, porque o negócio é sério, se trata de crianças, de mães que precisam sustentar os seus filhos na sua família. Então, por favor, gente, vamos, secretário, junto ao doutor Miguel, com o Caio, vamos ver o que está acontecendo nessas creches, porque são filas e mais filas de mães esperando vagas da creche. E isso realmente é uma vergonha, é um caso desprezível, porque muitas mães em casa coçando e muitas mães precisando trabalhar para sustentar a sua família e não conseguem uma vaga na creche. Por quê? Porque as mães vão lá, fazem a matrícula e acho que, sei lá, não averigua certinho o que está acontecendo. Então, isso já é uma falta de respeito, né? Então, eu conto com a colaboração dos vereadores também aqui, para ver comigo o que está acontecendo, para a gente, agora, esse ano que inicia, esse povo começar a trabalhar, porque os pais necessitam de trabalhar. Então, graças a Deus, os pais estão conseguindo um trabalho, está vindo outra pandemia aí, infelizmente, vamos torcer para que seja menos. A gente passou uma pandemia muito ruim, muita gente perdeu o trabalho, e agora que pais estão conseguindo trabalhar novamente, não está tendo como trabalhar porque não tem quem deixar seus filhos. Eu tenho um caso de uma mãe que tem 5 filhos, o maior tem 17, o resto tudo escadinha. Ela não conseguiu vagas na creche para os seus filhos. O que ela fez? Ela foi trabalhar na roça e deixou os seus 4 com os seus de 16 para 17 anos. Vizinhos foi lá e denunciou a coitada. O que essa mãe ia fazer? Não tem pai, as crianças não têm pai, infelizmente. Foi lá e denunciou a mãe porque estava deixando os filhos com um de menor, porque não tinha vaga na creche. Então, gente, por favor, né? Senhor secretário, vamos analisar isso daí, porque realmente está uma vergonha. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado. Continua a explicação, pessoal. Pela palavra. Pela palavra, Paulo da Farmácia. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite a todos, né? O vereador, todos os vereadores e vereadoras, eu concordo com todos os vereadores que muitas obras da nossa cidade estão paradas, né? E também a gente tem que participar também da emenda quando vinha do turismo, para a gente saber como é que a gente vai fazer. E outra coisa, são 2 anos que nós estamos esperando as casas populares, que o prefeito agora pediu para fazer a CDHU, fazer os estudos, agora foi aprovado, agora querendo ver se esse ano agora o prefeito vai começar a fazer as casas, porque nós vamos cobrar, entendeu? Por enquanto nós estamos devagar, porque é fim de ano, mas a partir do ano que vem nós vamos cobrar. E todas as obras da nossa cidade têm que andar, não pode mais ficar do jeito que está. A gente recebe um monte de reclamação, a gente fala, ninguém toma providência e fica difícil. O final de semana, as lâmpadas apagadas aqui da praça, os vereadores ligaram, não tomaram providência e só ficam falando mal dos vereadores. E não pode ser desse jeito, porque tem o secretário para tomar providência. A gente comunica o secretário, porque nós não podemos fazer. Quem executa é o prefeito. E é isso que a gente quer, que o prefeito execute as obras e faça as coisas para a população.
Volto a palavra, muito obrigado. Continua a explicação pessoal. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra em explicação pessoal, e concluída a votação que constava dos projetos da pauta, nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão projeto de lei complementar 17 de 2022 e os projetos de lei 74, 76, 77 e 78 de 2022. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo o quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o senhor vereador Ninha Fresneda a fazer a leitura de versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Eduardo Figueiro, primeiro secretário, pastor Eliezer, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, assessores, população aqui presente, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de Salmos, capítulo 112, versículo 1, 2, 3. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Palavra do Senhor. Senhor presidente, questão de ordem, não está aparecendo aqui a presença nessa sessão. Vai, abriu, muito obrigado. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Projeto de Lei Complementar 17 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a criação de graus na escala de remuneração funcional, departamentos, gratificação de funções de confiança, de cargos de provimento efetivo, alterando-se a Lei Complementar 140 de 2008 e a Lei Complementar 202 de 2011 e da outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Henrique. Eu gostaria que essa votação fosse nominal. Em segunda discussão, projeto de lei complementar 17 de 2022, solicita ao secretário que chame os vereadores nominalmente. Vereador Alexandre Combate. Favorável. Vereador Antônio Alves de Souza. Senhor presidente, eu quero justificar meu voto. Bom, primeiramente dizer que sou favorável à educação, o futuro do nosso país. Mas eu quero aqui fazer justiça. A gente às vezes vai na tribuna e reclama de secretários. O nosso líder, o Paulo Henrique, convidou o Everton para explicar à nossa bancada sobre algumas dúvidas sobre esse projeto, e ele prontamente esteve na nossa reunião, ficou até 8h10 da noite, antes da sessão, e esclareceu todos os pontos que tínhamos de interesse. Então, a gente tem que criticar quando está errado e elogiar quando está certo. Então, Everton, parabéns, você representou o executivo muito bem, tirou todas as dúvidas dos vereadores. Por isso, somos favoráveis. Vereador Antônio Brito. Favorável. Vereador Augusto Fresneda Torres. Favorável. Vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Favorável. Vereadora Cristina Vicente do Censo Hernandes. Favorável. Vereador Eduardo Akira Damitsu. Favorável. Vereador Eduardo Alexandre Sanches. Favorável. Vereador Pastor Eliezer. Favorável. Vereador Isael Veloso da Silva Neto. Favorável. Vereador Lucas Satano. Favorável. Vereador Marcos Rogério Gasparito. Favorável. Vereador Paulo César Soares. Favorável. Vereador Paulo Henrique Andrade.
Justificando meu voto, presidente, somos todos favoráveis relacionados a esse projeto. Projeto importante que dá, mais uma vez, a importância para a questão da educação, diretores, professores em creche. Mas o que eu quero ressaltar aqui, que não falei na minha primeira fala, foi o trabalho do Everton, o secretário Everton. Veio até essa Câmara explicar o projeto, mostrar exatamente aquilo que precisava ser feito, aquilo que tinha que ocorrer, dado a necessidade da Prefeitura, de forma espontânea, de forma ordeira, cordial, tirando as dúvidas que nós tínhamos sobre esse projeto, até mesmo para que a gente possa votar de forma tranquila e com entendimento. É dessa maneira que nós vamos conseguir sempre ter uma votação importante, com unanimidade. Não é com pressão sobre o vereador, não é com ameaça. Quero acreditar que isso não é uma ameaça que foi feita aí, eu não participei da reunião, onde queria colocar a população contra aos vereadores. Não é assim e não vai ser assim que nós vamos melhorar a nossa cidade. É com diálogo e com muito respeito. Eu voto favorável. Vereador Renato Fresneira Del Amorim. Favorável. Senhor presidente, são 15 votos favoráveis. Projeto de Lei 17/2022 foi aprovado por unanimidade. A seguir, projeto de Lei 74/2022, de autoria do vereador Alexandre Descombate, declara de utilidade pública municipal a Associação Tupã Basquete e dá outras providências. Em segunda discussão, projeto de Lei 74/2022, de autoria do vereador Alexandre Descombate. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto de Lei 76/2022, de autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 130 mil para subsidiar o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade, com recursos de emendas parlamentares impositivas ao orçamento estadual e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 76/2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 77/2022, de autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 65.615 para subsidiar o incentivo ao município para o controle das arboviroses urbanas, com recursos repassados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 77/2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. De iniciativa do prefeito municipal, projeto de lei 78/2022, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 65.615 para subsidiar o incentivo ao município para a interrupção da transmissão ativa e eliminação do vírus do sarampo e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei número 78/2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Concluída a votação que constava das pautas, renovamos nosso agradecimento a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração, ao público por haver prestigiado nossos trabalhos aqui comparecendo, bem como através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada esta sessão extraordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.